Olá, crianças, tudo bem? Observando o nosso calendário hoje, do mês de julho, nós estamos aqui no dia da semana, segunda-feira, dia 20. Então, a data será escrita dessa forma, 20/7/2020. Hoje, na nossa aula de português, nós teremos uma revisão sobre os conteúdos letras e sílabas e encontros vocálicos. As letras formam as sílabas. Então, como nós já estudamos aí, né, algumas aulas passadas, as consoantes e as vogais, quando nós juntamos, nós formamos as sílabas, tá? Então, dê uma pausa aí no vídeo e leiam aí essas sílabas, tá ok? Temos aqui a continuação, né, das sílabas. Temos aqui as consoantes, juntando com as vogais, né, e temos aí a continuação das sílabas. Crianças, pausem o vídeo, tá? Leiam com bastante atenção essas sílabas, porque nós já estudamos todas elas, mas é importante estar sempre revisando, tá bom? Então, depois que nós formamos as sílabas, com essas sílabas nós formamos as palavras. Vamos observar aqui, nós temos um quadro, né, com algumas sílabas. Então, juntando alguma dessas sílabas aqui, nós formamos algumas palavras. Vamos observar aí quais são essas palavras? Fivela, canudo, salada, valeta, batida, moleza, bexiga, levado, javali, beleza. Então, essas aqui são algumas palavras que nós formamos com essas sílabas que estão aqui nesses quadrinhos, tá? Tentem formar aí novas palavras, tá? Observem aí cada sílaba e vai tentando juntar essas sílabas para que vocês possam formar aí algumas palavras, tá ok? Façam essas palavras no caderno de vocês de produção de texto, tá bom? Com certeza vocês irão encontrar aí algumas palavras, tá? Vocês irão formar aí algumas palavras. Caprichem aí, tá? Com bastante atenção e formem várias palavrinhas. Com as palavras, nós formamos as frases, tá? Então, temos aqui algumas palavras. Viajar para o México vai Joana. Então, nós só podemos considerar uma frase, tá? Quando as palavras elas estão colocadas de forma organizadas e que ela passa um sentido para quem está lendo ou quem está ouvindo possa entender qual é o sentido, né, que aquelas palavras, que aquela frase está passando. Por exemplo, nessas palavras aqui em cima, não tem como eu considerar que ela seja uma frase. Por quê? Porque elas estão colocadas fora da ordem e não tem como eu entender o que ela está, a mensagem que ela está passando, né? Agora, quando as palavras são colocadas na ordem correta, dá para a gente entender o que a mensagem vai passar, né? Então, vamos ler aqui. Joana vai viajar para o México. Então,
São as mesmas palavras, porém, elas estão colocadas, tá, no lugar corretamente para que quem esteja lendo ou quem ouvir vai conseguir entender a mensagem, né? Toda vez que nós vamos escrever uma frase, nós sempre temos que deixar o espaço entre uma palavra e outra. Nós nunca podemos escrever todas as palavras juntas, tá? Fiquem bastante atentos a isso. Ao escrever a frase, coloque cada palavra separada da outra. Observe aí, ó, que em cada palavra tem um espaço entre uma e outra, tá? É importante que nós deixamos esse espaço entre uma palavra e outra para que quem esteja lendo consiga entender, tá ok? Temos aqui outra frase. Temos aqui as palavras toca, a palavra Diego e a palavra violão. Essas palavras aqui em cima, nós podemos organizá-las para que ela tenha um sentido, né? Então, vai ficar dessa forma. Diego toca violão. Então, elas foram colocadas aqui na ordem correta para que a frase tenha sentido, né? Diego toca violão, né? Deu para entender aí. Quem estiver ouvindo ou quem for ler vai conseguir entender a mensagem aí da frase, né? É muito importante, tá, crianças, que nós, ao escrevermos a frase, nós colocamos aí as palavras no lugar corretamente para que quem esteja lendo ou quem for ouvir a frase, ela consiga entender, tá ok? Sempre lembrando de deixar o espaço entre uma palavra e outra também, ao escrever a frase, certo? Agora nós iremos falar sobre os encontros vocálicos, tá? Os encontros vocálicos é quando dois sons vocálicos estão lado a lado na mesma palavra. Vamos observar aí os exemplos. Elas podem estar em sílabas diferentes, como ocorre nessas palavrinhas. Olha aqui, ó, os sons vocálicos estão lado a lado na mesma palavra, porém, quando nós separamos as sílabas, elas ficam em sílabas diferentes. Temos aí a palavra coelho, a palavra poesia. Observe aqui que tem os sons vocálicos aí lado a lado na palavra, porém, ao separá-las, as sílabas, elas ficam em sílabas diferentes. Passeata, olha aqui, observe a separação, como ficou em sílabas diferentes. Agora, nós podemos ver aqui o exemplo dos encontros vocálicos na mesma sílaba. Temos aqui a palavra tesouro, observe aqui os sons vocálicos na mesma palavra, lado a lado, e ao separar a sílaba, elas também ficaram na mesma sílaba. Temos aqui a palavra pandeiro, observe aqui que ficou na mesma sílaba. E temos aí a palavra azeite, também aqui ficou na mesma sílaba. Temos aqui a palavra biscoito, temos aqui os sons vocálicos, oi, e aqui ele ficou também na mesma sílaba, né? Então, crianças, nós podemos encontrar os sons vocálicos em sílabas diferentes e nós podemos encontrá-los também nas mesmas sílabas, tá? O importante é que estejam, para ser considerado o encontro vocálico, os sons vocálicos têm que estar lado a lado, tá? Na palavra. Espero que vocês tenham entendido aí direitinho. Revejam o vídeo aí quantas vezes forem necessários para que vocês consigam revisar com bastante atenção, tá ok? Até a próxima!